Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro Católico. Meus queridos e amados irmãos, trazendo aqui mais um testemunho de uma ex-protestante da Assembleia de Deus, uma das igrejas mais tradicionais no Brasil, né? Quando eu digo mais tradicional, assim, mais conhecida no Brasil, né? Porque é uma das mais influentes, principalmente na parte do Nordeste. E eu quero trazer esse testemunho, não somente a irmã falando, mas eu gostaria de tecer alguns comentários, porque eu sempre disse no meu canal de algumas posições protestantes em respeito da Igreja Católica, que é de grandes desrespeito, né? É um desrespeito muito grande para com os católicos, para com a fé católica, para com as crenças católicas. E muitas vezes as pessoas dizem que eu é que sou uma pessoa intolerante, quando na verdade eu apresento apenas a intolerância do protestantismo para com o catolicismo. Então vamos lá, eu vou deixar ela falar, né? Ex-protestante, agora católica, ela diz na miniatura do vídeo dela, e eu vou deixar ela falar, vou colocar um pouquinho mais adiantado, mas eu acredito que vai ficar legal. Vamos lá. Oi, meu nome é Thaisa, eu tenho 24 anos e hoje, dia 23 de julho, faz 3 anos que eu me converti ao catolicismo. Eu era protestante e me converti ao catolicismo. Eu já tive a oportunidade de contar o meu testemunho juntamente com meu esposo no canal do professor Eduardo Faria, mas eu também gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu cresci num lar protestante da Assembleia de Deus. Quando eu nasci, os meus pais já eram evangélicos. Então eu aprendi desde muito cedo a viver a fé cristã, né, do jeito assembleiano. Quem conhece a Assembleia de Deus, principalmente mais antigamente, sabe que a doutrina era bem rígida, né? Os pastores pregavam de uma forma ali, muitas vezes, muito dura, né? E eu cresci nesse ambiente, porém de pessoas muito fiéis a Deus, muito honestas, pessoas de muita oração e de muita comunhão com Deus. Então eu aprendi a amar a Jesus ali. Aprendi a amar a Bíblia, a ler a Bíblia, e cresci nessa doutrina, né, da Assembleia de Deus. Desde pequeno, os meus pais sempre me incentivaram na leitura das Sagradas Escrituras e na oração, e com isso eu aprendi a caminhar na igreja com as minhas próprias pernas, né, por assim dizer. Eu verdadeiramente amava fazer parte daquela igreja, estar junto com aquelas pessoas. Era a minha vida, era onde estavam ali a minha família, os meus amigos, o meu pai, pastor da igreja. Então eu amava realmente estar ali. Então, como eu cresci nesse ambiente de muito incentivo, eu participei de todos os grupos ali da igreja, né, desde a minha infância. Então, grupo de crianças, grupo de adolescentes, grupo de jovens. Aprendi a tocar violão para fazer parte ali da banda, né, da igreja, tocar ali no grupo de música. E ensinei na escola dominical para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos. Preguei na igreja, então tudo que tinha para fazer ali, eu estava envolvida de alguma forma por também ser, né, a filha do pastor. E eu sempre tive muito interesse em teologia, em estudar as Sagradas Escrituras e aprender. Por isso mesmo, eu sempre tive... Aí eu vou deixar você assistir, mas aí ela fala de como foi a formação dela, né? Foi toda dentro da Assembleia de Deus, nascida e criada dentro da Assembleia de Deus. E a partir daí, a graça de Deus que tem surgido, né, que Deus tem derramado na humanidade, entra dentro da necessidade de nós continuarmos, nós católicos, continuarmos os nossos trabalhos dentro das redes sociais, porque é através das redes sociais que ela vai tomar conhecimento de alguns elementos da teologia, da história da igreja, que ela não tinha, que não era dado a ela, ou era dado numa visão distorcida. Vamos lá. Tive muito contato com livros, com teólogos, e no acesso à internet. Eu gostava de ouvir pregações, ouvir professores ensinando a respeito da Bíblia, da teologia, das coisas de Deus. Eu nunca me desviei da igreja, né? Eu passei pela fase adolescente e mais muito envolvida na igreja. Eu nunca cheguei a me desviar ou sair da igreja, apesar das loucuras que a adolescência e a juventude possa ter. Até porque eu conheci o meu esposo quando eu tinha 15 anos, então eu já tinha a mentalidade de que queria casar.
E quando eu fiz 18 anos, eu casei com ele. E a partir daí, a minha vida com Deus e a minha vida de igreja, ela ganhou mais profundidade. Eu comecei a me dedicar ainda mais aos estudos, à leitura, à pregação, ao ensino dentro da igreja evangélica, né? E eu acredito que foi a partir dali que Deus começou, de alguma forma, a trabalhar no meu coração. Porque até aquele momento, eu fui ensinada e acreditava em todos os espantalhos que existem, né, sobre o catolicismo. Isso aqui é bem importante porque você está vendo, você está falando, está ouvindo uma pessoa que nasceu dentro da Assembleia de Deus, que viveu o tempo todo, a sua vida toda foi instruída, foi de uma instrução totalmente protestante. E agora, veja, ela fala sobre os espantalhos, que nós dizemos que é espantalho, que eles dizem que não, mas ela vai falar como ela foi instruída e orientada erroneamente a respeito da Igreja Católica. Catolicismo. Então, eu acreditava que tinha demônio nas imagens, eu não gostava muito de entrar nas igrejas católicas porque achava um ambiente meio estranho, meio pesado, né? E, bom, acreditava que sim, os católicos adoravam Maria, adoravam os santos. Eu acreditava que o purgatório era uma segunda chance, então para mim os católicos, eles acreditavam que no final das contas todo mundo ia para o céu e ia para o inferno, né? Então eu acreditava em todos esses espantalhos. Essas coisas que não são verdadeiras a respeito do catolicismo, eu cria. Porém, como eu gostava de ler e de estudar, e acabei tendo contato, né, por meio da internet, com teólogos, historiadores protestantes menos anticatólicos, eu já comecei a me interessar ali pelo catolicismo, achar interessante. Entretanto, considerava, com certeza, uma igreja errada, que com certeza eu nunca faria parte. Porém, eu acompanhava a Bruna do Intervalo Literário. Ela tem aqui um canal no YouTube que se chama Intervalo Literário, e ela era protestante da igreja presbiteriana. Eu gostava muito de acompanhar, né, os conteúdos dela a respeito de livros, de teologia, enfim. E aí teve um período que eu parei de acompanhá-la, e quando eu voltei, né, e acessei novamente o canal dela, eu descobri que ela tinha se tornado católica. E aquilo ali me incomodou profundamente. Eu achei aquilo ali estranho, esquisito, né? Como pode uma pessoa tão esclarecida, presbiteriana, uma pessoa tão inteligente, ter se deixado enganar pelo catolicismo? Só que aquilo fez com que eu tomasse uma atitude para começar a estudar também o catolicismo. Entretanto, eu comecei a estudar para refutar, e não com a ideia de que eu iria me converter. Eu queria... Esse é o pensamento de todo protestante que começa a estudar o catolicismo com a intenção de refutar o catolicismo. Mas depois que encontra-se com a verdade, é impossível você vencer a verdade. A verdade é como Deus, ou melhor, Deus é a verdade, mas a verdade é como Deus fez com Jeremias. Jeremias vai dizer: seduzisse-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, porque tua força era maior do que a minha, né? Seduzisse-me com golpes de amor. Então, a verdade, que é Deus, ela nos seduz. E ela é maior, ela é mais forte do que nós. Jesus diz: eu sou a verdade, né? Proteger a minha fé protestante, não me converter ao catolicismo. Só que com o passar do tempo e dos estudos, eu fui percebendo que aquelas coisas ali faziam muito sentido. A doutrina católica fazia muito sentido, teologicamente, biblicamente falando. Coisas que eu pensava que não estavam na Bíblia, estavam na Bíblia. Então eu também comecei a estudar a história, né, para saber realmente o que foi a reforma protestante, e ali eu fui descobrindo um outro olhar e uma outra visão, porque até então eu só conhecia a narrativa protestante de contar a história. E a narrativa protestante é a seguinte: olha, a igreja foi fiel por um tempo ali no começo, mas já ali nos primeiros séculos começou a se desviar da verdade e começou a se paganizar, principalmente ali depois com Constantino. Ela começou um grande processo de paganização e começou a idolatrar os santos, a idolatrar Maria, a acreditar no purgatório, inventou o papado, coisa e tal. Ou seja, esse aí é um aspecto que é ensinado, isso é ensinado nas igrejas protestantes. Você ensinar que a igreja se corrompeu, se paganizou. Se você diz isso, você nega a verdade de Cristo. E nega que Cristo é a verdade. Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nega também a palavra de Jesus que diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nega que ele enviou o Espírito Santo, o Paráclito, que nos ensinaria e nos manteria na verdade.
Então é horrível, isso é terrível. Mas isto é ensinado nas igrejas protestantes, nas escolinhas dominicais. Mas agora estudando por outro olhar mais crítico e enxergando ali o que a Igreja Católica realmente acreditava e o que os reformadores estavam propondo, eu comecei a enxergar o problema do protestantismo. Comecei a enxergar a falta de coerência do protestantismo, a falta de verdade que há neste movimento. E o que na verdade aconteceu não foi uma reforma, mas sim uma revolta contra a igreja, uma revolta contra a hierarquia, uma revolta contra o líder da igreja aqui na Terra, né, o Papa. E aí eu comecei a questionar o protestantismo, né? Poxa vida, será que realmente isso foi algo de Deus? Porque foi uma coisa que acabou por dividir os cristãos em inúmeras denominações. E cada um acredita de uma forma diferente, prega de um jeito diferente. Aquilo que é declarado como pecado em uma igreja que leva alguém ao inferno, na outra igreja não é pecado e não leva a pessoa para o inferno. E aí tudo fica nas mãos da pessoa decidir, através da capacidade que ela tem, sozinha, de interpretar as Sagradas Escrituras, esperando uma ação, né, do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo vai me iluminar e aí eu vou saber para qual igreja eu tenho que ir. Mas isso é muito problemático, porque como você vai saber que isso é certo e que realmente foi o Espírito Santo que te guiou, né? Então existem vários problemas dentro desse movimento que eu comecei a realmente questionar. A crença no sola escritura, que foi assim desmoronando, né, dentro de mim, porque eu realmente também acreditava no sola escritura, e aí eu comecei a perceber que o sola escritura não fazia sentido algum, porque nem a própria Bíblia fala que nós devemos acreditar somente no que está escrito na Bíblia, mas fala para a gente seguir as tradições também, confiar nas tradições que nos foram passadas. Então você vê aí, meus irmãos, que vocês conseguem ver que basta você se encontrar com a verdade, basta você caminhar com a intenção e a sinceridade do coração de ser verdadeiro, de buscar verdadeiramente aquilo que é a vontade de Deus. E quando você começa a transitar pela verdade católica e não pelo espantalho que é criado da Igreja Católica, você consegue perceber nitidamente que tudo aquilo que os protestantes dizem da Igreja Católica, ou eles dizem porque realmente eles sabem erradamente, ou não conhecem nada da Igreja Católica, ou porque é pura maldade. Aquele pastor Licurgo, né, que fez um debate com o padre José Eduardo no Inteligência Limitada, você consegue ver nitidamente naquele debate que o pastor Licurgo ele não conhece nada, absolutamente nada sobre a Igreja Católica. E o que ele conhecia era só um espantalho. Eu espero que a mente dele, a cabeça dele tenha sido, de alguma forma, por uma graça especial de Deus, iluminada para que ele compreenda de fato o que é a Igreja Católica ali, né? Então vamos lá, continuando aqui. Tudo isso mexeu muito comigo, profundamente. E aí, então, eu decidi começar a comentar com o meu esposo, né? Eu falei, olha, eu estou estudando o catolicismo aqui, eu não quero me converter, eu não vou me converter, não se preocupe, mas existem coisas que tem muita coerência, que fazem muito sentido. É interessante isso aqui, quando eles dizem, eu estou estudando, mas eu quero apenas refutar, não quero me converter. E aí é irresistível, né? Quero poder compartilhar todas essas descobertas com você. No primeiro momento, ele foi um pouco resistente, mas obviamente ele aceitou ouvir. E a gente, a partir de então, conversava todos os dias sobre esse assunto. Às vezes eu chegava com uma nova descoberta a respeito da Igreja Católica, da doutrina católica, e ele achava aquilo assim um absurdo, né? E pra mim eu já estava acreditando e ele estava achando um absurdo. Mas com muita paciência eu fui tocando nos assuntos. Até que um dia ele mesmo chegou em casa falando que tinha assistido um vídeo do professor que estava explicando ali a crença dos cristãos do primeiro século e, enfim, ele se surpreendeu com aquilo. Falava sobre a intercessão dos santos já ali nos primeiros séculos, as coisas que estavam escritas nas catacumbas, coisa e tal. E ele ficou muito surpreso com aquilo e já chegou em casa dividindo aquilo comigo, né? E a partir daquele momento, todos os dias nós conversávamos a respeito do catolicismo, a respeito do protestantismo, a respeito das nossas novas descobertas, né? E até hoje a gente mantém essas conversas todos os dias falando de como é lindo ser católico, né?
Bom, teve um momento nessa história que tudo isso começou a me afetar profundamente, porque eu comecei a perceber que se realmente tudo aquilo era verdade a respeito do catolicismo, e se o catolicismo era verdadeiro, eu precisaria me converter. E isso não poderia acontecer de forma alguma, afinal, eu era protestante, filho de pastor, eu tinha responsabilidades na igreja. E teve um dia que, saindo ali pro culto, Aqui realmente é onde chega, você fica entre a cruz e a espada, né? Ou você vai ou você não vai. E o importante aí é exatamente a coragem, né, por graça de Deus, de tomar a decisão de dizer: eu não posso mais continuar seguindo a mentira se eu descobrir a verdade. eu virei pro meu marido e falei: olha, acabou com isso, eu não quero mais comentar a respeito de catolicismo com você, eu não quero mais esse assunto dentro da nossa casa, vamos viver a nossa vida, a gente tem as nossas responsabilidades na igreja, eu tenho compromissos, enfim, meus amigos, minha família, a gente não pode deixar que isso mude a nossa vida, então eu não quero mais falar a respeito desse assunto aqui dentro da nossa casa. Bom, isso... Ou seja, se hoje ouvidas a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ela queria endurecer o coração, mas não teve jeito. Vamos lá. Durou 2 semanas, porque a gente não conseguia resistir, né, à verdade. Tudo isso era maravilhoso demais para poder simplesmente ignorar. Porque por mais que de um lado houvesse uma certa tristeza, uma certa preocupação a respeito do que poderia acontecer, por outro lado, também o nosso coração estava se enchendo de alegria por estar vendo tanta verdade, tanta beleza e ter conseguido enxergar que realmente o nosso Senhor Jesus Cristo fundou uma igreja. Entretanto, eu tinha ainda uma certa resistência quanto à doutrina, né, da igreja a respeito da abertura à vida. Eu tinha 21 anos na época e eu falei: meu Deus do céu, quantos filhos será que a gente vai ter? Misericórdia, eu não consigo lidar com isso, eu não vou conseguir ser católica porque eu não vou conseguir ser aberta à vida. E por isso a conversão efetivamente tardou um pouquinho mais até eu conseguir não só entender essa questão da abertura à vida, mas internalizar isso dentro de mim e falar: não, Senhor, eu confio em Ti e eu vou me entregar à Sua vontade e seja feito o que Deus quiser. Quando eu consegui de fato fazer essa oração, né, e falar: não, Deus, toma de conta a partir de agora, faça a Tua vontade nas nossas vidas, a gente tinha que tomar então essa decisão. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos estudar um pouco mais? Será que a gente não está sendo muito apressado? Será que a gente não está se equivocando? Mas um dia eu ouvi uma frase assim, né? Verdade crida é verdade obedecida. Você precisa obedecer, porque senão você vai estar pecando contra a verdade. E aquilo eu não poderia fazer. Bem, então nós tínhamos que tomar essa decisão e meu marido jogou essa responsabilidade nas minhas mãos, né? Ele falou: olha, eu estou pronto. Quando você estiver pronta e você quiser, nós vamos juntos, né? Então ele teve essa paciência comigo também. E então teve um dia... O mais lindo desse testemunho, dessa irmã, é que como ela levou o desejo dela de conhecer o catolicismo o seu esposo e começou a conversar com ele sobre isso, automaticamente Deus se usou também dela e das intenções dela sincera de adorar a Deus na verdadeira igreja, mesmo sem ela saber ainda que era a igreja católica. Deus fisgou os dois, né? E o marido, como cabeça da casa, Deus faz com que ele se decida primeiro, né? E quando ele diz: eu vou, só dependo de você agora, aí ficou mais difícil ainda para ela resistir ao amor de Deus que a chamava através do marido agora. Foi um sábado, a gente ia responder a um convite em outra igreja. E eu estava me arrumando ali para ir pro culto, e então eu virei para ele e falei: olha, acho que chegou o momento, vamos nos converter sim ao catolicismo, não dá mais para aguentar. E ele falou: então tá bom, então devemos agora apenas comunicar, né, as pessoas que precisam ser comunicadas dessa nossa decisão. Isso foi no sábado, e durante a semana toda eu orei muito, chorei muito, e numa quinta-feira então nós comunicamos a quem deveríamos comunicar essa decisão.
A partir daí, nós começamos então a viver esse outro processo, né, de desligamento da igreja que nós frequentávamos, da Assembleia, e agora começar a ir à igreja católica. Lidar com amigos, lidar com familiares, que eu acredito que seja uma das partes mais complicadas, porém com a graça de Deus nós conseguimos passar por todas as dificuldades, por todos os percalços, pessoas que nos ajudaram, nos deram conselhos, conversaram com a gente. Enfim, Deus nos deu graça para suportar toda essa dor, né? Porque não deixa de ser uma dor, não deixa de ser uma tristeza, principalmente para mim, que aquilo sempre foi a minha vida, e quebrar aquele ciclo ali de uma vez doeu muito, mas como eu falo, teve esse lado da dor, mas teve o lado também da alegria. Nós estávamos muito felizes, porque agora, de fato, nós poderíamos receber Jesus na Eucaristia. Então, isso foi um pouco da nossa história, do nosso testemunho. Espero que, se você está vivendo esse processo também de conversão, tome logo essa decisão, porque é necessário fazer parte da igreja que Jesus Cristo fundou. E se você... Amém. Então é isso aí, né? Ela fez o caminho, e o que eu convido aqui a todos que possam assistir esse vídeo até agora, que assistiu até o final aqui, faça a experiência do caminho, né? O caminho se faz caminhando. Então caminhe ao encontro da verdade. Não endureça o vosso coração, se hoje ouvires a voz do Senhor. Deus abençoe a todos, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha e também deixa o teu comentário aí o que é que você acha do testemunho da irmã e dessa nova jornada que muitos estão empreendendo, né? Fazendo, muitos protestantes, migrando da igreja protestante para a igreja católica, a igreja que Cristo fundou, fora da qual não há salvação. Amém. Deus abençoe.